Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre o segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo. Boa noite, Mariana. Quais são as suas expectativas para a final? Bom, as minhas expectativas para a final é que, com toda certeza, será um jogo muito difícil e eu imagino que seja completamente distinto ao que aconteceu do Maracanã, porque o Flamengo tem uma boa vantagem e o Atlético Mineiro, por outro lado, estará jogando em casa. Então, eu imagino que o Atlético Mineiro, desde o primeiro minuto, vai tentar atacar o Flamengo de todos os modos. E eu imagino um Atlético bem ofensivo, inclusive, para essa partida. Então, obviamente, a gente ainda vai falar um pouco sobre as escalações do que a gente imagina. Obviamente, é o que a gente pensa, não o que o Felipe Luiz vai escalar. Mas eu vejo um jogo muito difícil, muito complicado. Mas também, por outro lado, vejo um Flamengo bem mais preparado do que o Flamengo de um mês atrás, onde a gente tem que admitir que a gente não dava mais nada por esse time. E hoje a gente chega com uma boa confiança, assim pode-se dizer, nessa decisão, onde vários jogadores do Flamengo estão, neste momento, jogando bem, principalmente jogadores ofensivos que eu acho que eram jogadores que estavam deixando a desejar nos últimos 2, 3 meses da temporada. Hoje o Flamengo é um time mais bem, a gente pode confiar bem mais do que antes, mas eu espero um jogo dificílimo, onde o Flamengo com certeza vai sofrer em muitos momentos. E o Flamengo precisa saber sofrer, mas o Flamengo precisa saber jogar futebol, porque para o Flamengo conquistar o título da Copa do Brasil, o Flamengo tem que ir para Minas para tentar vencer o Atlético Mineiro, não para ir com um resultado debaixo do braço, que o Flamengo nunca foi assim, e todas as vezes que o Flamengo tentou fazer isso, nunca o Flamengo teve muito sucesso em relação a isso. O Flamengo sempre tem muito mais sucesso quando ele decide atacar o adversário, ele decide praticar o futebol que a gente tanto conhece do Flamengo. Então, expectativa é para um duelo difícil, complicado, mas pelo menos até o dia de hoje confiante. A minha expectativa para esse jogo é que é um jogo em que o Atlético Mineiro vai ter muita posse de bola, vai criar muitas oportunidades de gol e o Flamengo precisa saber se defender bem, porque o Atlético Mineiro, especialmente enquanto tiver atrás do placar nesse 2-0, esse 3-1, que são 2 gols de diferença, o Atlético Mineiro vai buscar a todo momento fazer o gol ou os gols para poder empatar esse confronto desses 2 jogos. Mas é aquilo, o Flamengo precisa saber se defender bem, mas a minha expectativa é que o Flamengo, se não vai fazer um jogo igualzinho ao do Maracanã, eu espero que o Flamengo consiga jogar futebol, tendo a posse de bola, até mesmo para fazer o tempo passar, trocar passes para tentar chegar ao campo de ataque, tentar fazer gol, porque eu acho que é óbvio que muito desse possível título do Flamengo passa muito pelo Flamengo fazer uma partidaça defensivamente, porque é aquilo que se o Flamengo não sofrer mais de 2 gols, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Mas é preciso que o Flamengo, os jogadores do Flamengo consiga chegar no ataque, consiga criar oportunidades e fazer gol, porque eu vejo um jogo com gols e o Atlético Mineiro tem um ótimo time com muitos bons jogadores, especialmente os atacantes. Então eu vejo um jogo em que o Flamengo terá dificuldades para sair do jogo sem sofrer gols. Então é muito importante que o Flamengo consiga marcar gols para poder sair campeão. Assim, como eu falei, eu tenho a expectativa que o Atlético Mineiro vá ter mais a posse de bola. E não vejo muito diferente disso, não. Creio que vai acontecer isso, especialmente nos primeiros minutos, primeiros 45 minutos. E aí, dependendo do que ocorrer na partida, o Flamengo pode conseguir equilibrar mais a posse de bola. Mas é necessário para o Flamengo, especialmente nos primeiros minutos do jogo, conseguir manter o 0-0 no placar, para poder dar tranquilidade até para o time mesmo trocar passes e conseguir chegar no campo de ataque. Vamos ver como que o Flamengo vai se defender, vamos ver qual vai ser a estratégia da partida. Eu acho que assim, a gente já vai falar da questão da escalação do time do Flamengo. Eu acho que eu vou deixar, depois eu comento sobre a escalação, que a gente já vai entrar nesse assunto. Mariana, qual seria a sua escalação para essa final?
Bom, minha escalação do Flamengo para a final da Copa do Brasil seria Rossi no gol, o Wesley na lateral direita e o Alexandre na lateral esquerda. Os dois Léo, o Léo Ortiz na direita da zaga e o Léo Pereira na esquerda da zaga. Everton Araújo e Pulgar como volantes. Acho que é necessário o Flamengo ter uma dupla de volante física e jogadores que tenham um combate ok para bom. E no meio campo, se o Flamengo tiver obviamente o Arrascaeta, por exemplo, à disposição, o Arrascaeta como camisa 10, o Gerson dessa vez um pouco mais à frente jogando pela direita. Na minha escolha do ponta, que eu escolheria seria o Michael e como centroavante o Gabriel. Eu acho que sobre essa escalação no qual eu faria, que acho que é importante destacar que eu acho muito necessário o Flamengo começar o jogo com o Pulgar e com o Everton Araújo, porque são dois jogadores fortes, altos e que vão precisar, em vários momentos do jogo, duelar fisicamente, tanto com o Paulinho quanto o Hulk. E quem sabe até mesmo, por exemplo, com um dos centroavantes do Atlético, que pode, na minha opinião, provavelmente eu acho que vai ser o Kardec. Então, é muito necessário que o Flamengo tenha dois jogadores físicos, além, por exemplo, do Gerson, que é outro jogador que também tem exatamente essa característica, mas, obviamente, marca bem menos do que os dois citados. Então, eu acho muito necessária a parte física nesse jogo. Os duelos no meio campo, para mim, vai ditar muito o que vai ser o jogo. E eu sempre digo que o coração de todas as equipes está ali, é o meio campo. E se você quer vencer um jogo, se você quer ganhar o campeonato, saindo dali que você vai conquistar títulos e vitórias. Porque o meio campo é o coração de um time. Se o Flamengo for bem, o meio campo do Flamengo for bem, a chance do Flamengo conquistar o título da Copa do Brasil aumenta bastante. E acho que importante dizer que o Felipe Luiz tem algumas opções como ponta. Bruno Henrique, Michael, Plata. Talvez até Luiz Araújo esteja à disposição para o jogo de domingo, mas eu, em especial, começaria com o Michael. Porque, para mim, o Michael, dos pontas que estão, neste momento, à disposição do Felipe Luiz, para mim é o que vive a melhor fase. O Michael jogou, eu considero o Michael que fez um bom jogo no jogo da primeira partida da final. Eu gostei do Michael. E o Michael é um jogador que consegue recompor muito mais, por exemplo, do que o Bruno Henrique, que a gente tem que admitir que se o Flamengo não tomar nenhum gol, o Flamengo, obviamente, será campeão da Copa do Brasil. Então, eu, com toda certeza, começaria com o Michael, até porque eu não acho que o Bruno Henrique esteja apresentando um futebol tão especial para me dizer, o Bruno Henrique tem que ser titular. Não, na minha opinião, eu acho que o Michael merece mais. Mas, de novo, se o Felipe escolheu o Bruno Henrique, eu com certeza entenderei, porque o Bruno Henrique é um jogador alto, físico, bom em duelos aéreos, e em jogo como esse contra o Atlético Mineiro, quanto mais jogadores físicos e bons na bola aérea, melhor para o Flamengo. A minha escalação, o meu time, vamos dizer assim, escolhido seria exatamente dependendo do time que o Atlético Mineiro fosse escalar. Se o Atlético Mineiro for, por exemplo, jogar com um time igualzinho foi, por exemplo, o mesmo time do primeiro jogo do Maracanã, aí sim eu também iria com um time com uma linha de 4 e com apenas 2 zagueiros, e aí poderia ser assim, Michael, Everton Araújo, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Gabi. Beleza, eu acho que esse time pra mim também tava ok. Agora, se o Atlético Mineiro for para o jogo com Paulinho, Hulk e Kardec, aí eu já escolheria a opção de jogar com 3 zagueiros. E aí o Fabrício Bruno entraria na zaga para jogar ao lado do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Porque eu acho que o Atlético Mineiro teria muitos jogadores que jogam pelo centro do campo ali e que entrariam na área a todo momento. E eu acho que seria importante ter mais um zagueiro até para poder disputar ali, ter 3, se for 3 atacantes ali do Atlético Mineiro contra 3 zagueiros do Flamengo. Com isso, obviamente, iria modificar, o Flamengo teria um atacante a menos, vamos dizer assim. Então aí poderia ser o time, aí o Gerson poderia jogar de volante ao lado do Eric Pulgar, até para o Flamengo poder ter a Arrascaeta, a Gabi e mais um jogador de velocidade que eu acho que poderia ser o Michael, poderia ser o Bruno Henrique, também poderia ser o Gonzalo Plata, mas eu acho que está mais entre o Michael e o Bruno Henrique. Mas essa questão, se o Flamengo preferir jogar, agora se o Felipe Luiz escolher jogar com 3 zagueiros, nessa questão do exemplo que eu dei,
e jogar com Everton Araújo e Eric Pulgar, aí o Flamengo jogaria com Gerson mais à frente, com Gabriel, e aí só teria mais um jogador que seria provavelmente o Arrascaeta, mas aí o Flamengo ficaria sem um jogador de velocidade que para puxar o contra-ataque. Da mesma forma que é possível também, se jogar com 3 zagueiros e o Everton Araújo e o Eric Pulgar jogar de volante, também tem uma possibilidade o mesmo Gerson jogar de volante, também teria a possibilidade do Flamengo jogar com 2 jogadores de velocidade. Aí o Arrascaeta não jogaria de titular, aí jogaria o Michael e o Bruno Henrique com o Gabriel mais à frente. Ou até o Arrascaeta no lugar do Gabriel também poderia ser, porque aí seriam jogadores para puxar contra-ataque. Então, assim, tem várias possibilidades, além da formação pode ser com 5 defensores ou com 4. Também o Flamengo tem opções, até mesmo dependendo da formação que escolher, quem vai jogar e quem não vai. Se você prefere um jogador que segura mais a bola, que prefere tocar mais a bola, ou você tem jogadores para puxar o contra-ataque. Então, assim, o Felipe Luiz tem uma boas possibilidades, boas opções, mas eu acho que, na minha opinião, eu escalaria o Flamengo dependendo do time do Atlético Mineiro. Se jogar Hulk, Paulinho, Kardec, aí eu jogaria num sistema com 3 zagueiros. Então, falando do Atlético Mineiro, eu também tenho um palpite do qual escalação o Atlético vai escolher. Claro, isso se o Atlético manter uma linha com 3 zagueiros, se o Atlético manter o esquema, eu imagino que o Atlético vai a campo com o Everson no gol, Lianco, Bataglia e Júnior Alonso na linha de 3 zagueiros, o Scarpa como ala pela direita, e aí já uma mudança do primeiro jogo, para mim o Arana será o ala pela esquerda. E a minha dúvida em relação em qual eu acredito que seja o Atlético ficaria, por exemplo, eu acho que o Alan Franco começa no meio campo, mas eu tenho dúvida de quem seria o outro volante do Atlético. Pode ser o Otávio, pode ser o Rubem. O Atlético pode até surpreender e, sei lá, colocar o Zaratio. O meio campo do Atlético para mim é uma dúvida. E eu acho que o Atlético vai com o trio de ataque Hulk, Paulinho e de centroavante o Kardec, porque assim como o Flamengo sofreu contra o Atlético nos últimos 15 minutos, jogando o Atlético com um centroavante e 2 jogadores mais atrás, o Flamengo também sofreu quando o Internacional fez a mesma coisa, e eu acho que nisso o Felipe Luiz tem que realmente ficar preocupado, porque o Flamengo, quando teve um jogador a menos do que o adversário, porque quando o Atlético colocou um centroavante a mais, o centroavante ficou com os 2 zagueiros, e aí literalmente o Hulk e o Paulinho ficaram por dentro, e ali era literalmente contra a dupla de volante do Flamengo, e aí não tem jogador na sobra. Então, eu acho que o Felipe Luiz tem sim que se preocupar caso o Atlético opte por fazer essa escalação. E sim, eu também tinha e ainda tenho dúvida se não começaria com 3 zagueiros, exatamente por conta de uma possível escalação do Atlético com um centroavante e 2 jogadores como o Hulk e o Paulinho jogando mais atrás, porque o Atlético com certeza vai forçar o jogo pelo meio campo, e o Flamengo, de novo, tem que marcar bem o meio campo. O meio campo do Flamengo precisa se destacar para que o Flamengo consiga conquistar isso. Caso o meio-campo do Flamengo consiga se destacar, a chance do Flamengo ser campeão da Copa do Brasil aumenta demais. Então, eu acho que o jogo tá ali. Eu acho que o título vai passar muito por quem conseguir comandar o meio-campo. E se o Flamengo conseguir, eu vejo o Flamengo com ótimas oportunidades de ser campeão da Copa do Brasil. Vamos lá. Quem pode decidir a final da Copa do Brasil esse segundo jogo? Então, eu pensei em quem... Vamos falar do lado do Flamengo, obviamente. Eu pensei em quem poderia decidir pelo lado do Flamengo. Pensei em jogadores ofensivos e tal. Se fosse um jogador ofensivo, eu ia dizer Arrascaeta. Mas eu pensei assim, o Flamengo precisa... para ser campeão, o Flamengo precisa não sofrer gol. Então, o jogador que eu vou escolher, que para mim pode decidir a final da Copa do Brasil, tanto pro lado bom quanto pro lado negativo, mas eu espero que seja pelo lado positivo, obviamente, é o Rossi. Então, o meu jogador que eu escolho que pode decidir a final da Copa do Brasil é o Rossi, porque se ele não sofrer gol, o Flamengo será campeão. E até mesmo caso o Flamengo perca o jogo com um resultado de 2 gols de diferença, ele inclusive pode decidir numa disputa de pênalti. Então, se for para me escolher um jogador do Flamengo que pode decidir a Copa do Brasil, eu escolho o Rossi, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. O Rossi é bom goleiro, mas às vezes o Rossi comete alguns erros que são imperdoáveis e que em uma decisão não pode acontecer. Quem pode decidir a final? Meu palpite vai no Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador que já fez
ótimas partidas pelo Flamengo contra o Atlético Mineiro. É um jogador que faz muitos gols no Atlético Mineiro, e tanto na época que jogava no Cruzeiro quanto agora que joga no Flamengo. Então eu acho, e nem entro na questão de marcar gol, eu acho que o Arrascaeta pode ser um jogador decisivo, por exemplo, num passe diferente, um passe que pode se tornar uma assistência para um gol do Flamengo, pode fazer um bom lançamento, uma boa virada de bola, e nessa jogada, nesse bom passe, se tornar o início de um gol para o Flamengo. Uma cobrança de escanteio. É isso que eu ia comentar. Bola parada também pode ser uma cobrança de falta, uma cobrança de escanteio. Então, o meu palpite para quem pode decidir a final para o Flamengo, a favor, obviamente, de Arrascaeta. Agora vamos para os palpites do jogo. Então, sobre o palpite, eu tava na dúvida de qual eu iria. Então, mas eu vou nesse palpite. Eu acho, minha opinião, é um jogo decisivo, importante e que vai decidir a temporada do Flamengo. Então, eu vou dizer 1-1, mas também não duvidaria, por exemplo, se terminasse 2-2. Vou de 1-1, porque, como eu disse, o título passa muito pelo Flamengo não sofrer gol, e o Flamengo tem que defender muito bem no domingo, caso queira ser campeão da Copa do Brasil. Mas assim como precisa defender bem, também precisa atacar, e para tentar não sofrer tanto, tentar fazer 1 ou 2 gols. Então, o meu palpite é 1-1 para essa final. O meu palpite para o jogo é 2-1 para o Atlético Mineiro, 2-1 para o Atlético Mineiro. Eu acho que o Flamengo vai perder o jogo, mas eu acho que o Flamengo vai, com o resultado, obviamente, 2-1, seria campeão, obviamente. Acho que é um jogo, como eu falei, acho que é um jogo que vai ter gols, e é um jogo que o Flamengo vai ter dificuldades defensivamente. Como eu falei, o Flamengo precisa fazer um bom jogo, especialmente defensivamente, para poder ganhar, mas eu acho que o Atlético Mineiro, como já falei, mencionei, com os ótimos atacantes que tem, vai marcar gols, e o Flamengo também pode fazer gols, e eu vamos dizer que é exatamente aí que eu acredito que o Flamengo possa ser campeão, exatamente que eu acredito que o Flamengo vai sofrer gols, mas acho também que o Flamengo tem possibilidade de marcar gol, até porque o Atlético Mineiro, estando na desvantagem num confronto que tem que fazer 2 gols, vai acabar, obviamente, dando espaço para o Flamengo puxar contra-ataque, para o Flamengo, uma troca de passes rápida, conseguir chegar no gol do Atlético Mineiro. Então, meu palpite é 2-1 para o Atlético Mineiro, mas com 2-1 o Flamengo seria campeão. Bom, a única certeza que temos é que tem tudo para ser um jogão, e que a gente só pode dizer que a gente vai torcer, obviamente, para que o Flamengo seja campeão, porque é fundamental para a próxima temporada do Flamengo. Será um jogão, e a gente espera que o Flamengo consiga conquistar mais uma Copa do Brasil para sua história.